Olá pessoal, estamos aqui de volta em nossos vídeos para tirar algumas dúvidas sobre uma das doenças mais frequentes no consultório do especialista em coluna, que é a hérnia de disco cervical. O paciente com hérnia de disco cervical, ele chega ao consultório com uma queixa que a gente chama de cervicobraquialgia. Cervicobraquialgia. Cérvico se refere à região cervical, braquialgia, braque ao braço, algia dor. Então é uma dor na região cervical que se irradia pelo braço. Aqui, nessa imagem, nós vemos o território de inervação das raízes cervicais. O que são as raízes cervicais? Vou mostrar para vocês aqui mais para frente. As raízes cervicais são os nervos que saem da coluna cervical, que é aquela coluna que está no pescoço, e se direcionam para os braços. A letra C aqui, no caso vocês conseguem ver aqui, ó, a letra C se refere a de cervical e 5 é a quinta raiz cervical. Então a gente vê a inervação, por exemplo, se você tiver um comprometimento da raiz de C5, você vai ter uma dor e um comprometimento nessa região aqui, quando a gente olha de frente. Na região de C6 ela vem até a mão, C7 nessa região, C8 aqui embaixo, enfim. Então com isso a gente consegue clinicamente ver a topografia e suspeitar de onde é que vem o problema. Então, aqui é um corte esquemático, é importante entender isso para poder entender a ressonância. É um corte esquemático como se a gente estivesse fatiando uma pessoa ao meio, né? Então a gente vê a cabeça e a gente vê a medula. A medula é um prolongamento do sistema nervoso central que caminha dentro da coluna, muito bem protegida, né? Aqui está esquematicamente as vértebras, que são os ossos, tá certo? E os discos intervertebrais. Os discos intervertebrais. Se você notar, a medula está aqui, ela não pode ser invadida. Se você pensar que um disco invade essa região, você passa a ter uma compressão na medula. Então você tem as estruturas posteriores, ligamento, as vértebras, o disco intervertebral. Então, isso daqui é quando a gente está olhando alguém de lado. Agora, se a gente olhasse alguém de trás ou de frente, né, a gente teria esse esquema, né? Então, você vê que saem nervos, eu vou ampliar aqui para vocês verem melhor. Pronto, aqui você dá para ver. Isso é como se a gente estivesse fatiando uma pessoa ao meio e olhando de costas. Essa parte toda aqui é a medula. E cada nervinho desse que sai aqui, ó, é um nervinho que sai da coluna. No caso, na região torácica, aqui são as costelas. No caso da região torácica, os nervinhos caminham por baixo das costelas. No caso da região cervical, são esses nervos aqui, ó. Eles se juntam, tá vendo que eles vão se juntando e vão formar essa estrutura mais robusta que a gente chama de plexo braquial. E daqui ele caminha pela axila e vai até o braço. Então, qualquer lesão nessa estrutura, por exemplo aqui, deixa eu botar uma cor, um verde aqui. Se eu lesar essa estrutura aqui, se eu tiver uma compressão nessa estrutura, nesse nervo, a dor ela vai irradiar por todo o território do nervo. Ou seja, se esse nervo for, por exemplo, C7, que vai até a mão, eu vou ter dor na minha mão. Então, muitas vezes a pessoa chega com dor na mão e diz, poxa, eu estou com um problema de coluna. É exatamente com isso. E, analogamente, se a gente for comparar com a região lombar, a gente teria a famosa ciatalgia, né? Então, se eu cortasse um pedacinho da medula, se eu tirasse uma fatia, você pensa na medula, por exemplo, como uma salsicha de cachorro-quente. Se você tira uma rodelinha daquela salsicha, é mais ou menos isso, tá certo? Então, se eu tiro uma rodela dessa salsicha, eu vou ver que a medula ela é circular, ela lembra, na realidade na cervical ela é meio oval, e ela emite esses ramos que são os nervos que vão para cada braço de cada lado, ou seja, é independente um lado do outro. Então isso aqui seria mais ou menos se eu tirasse uma fatia. Pensa nela mais ou menos como uma salsicha. Então eu posso fatiar a salsicha. Se eu tiro uma fatia desse tipo, eu tenho essa imagem. Se eu abro ela ao meio, eu tenho essa imagem. Se eu abro ela ao meio, eu tenho essa imagem aqui. Entende? Então como isso seria na ressonância, né, para a gente entender? Então mais uma vez eu projeto aqui uma ressonância normal da coluna cervical e crânio. A gente vê aqui em cima o cérebro, tá certo? A gente vê aqui atrás o que a gente chama de cerebelo, as estruturas que a gente chama de encéfalo, que estão dentro da cabeça. Isso forma a medula que caminha dentro da coluna, essa estrutura enegrecida toda,
E essa ressonância é uma ressonância normal. Você consegue entender que é uma pessoa que está sendo fatiada de lado. Então a gente vê as vértebras, a gente vê os discos intervertebrais e a gente vê branco, tudo que é branco é líquido. O líquido, a medula, ela não tem contato com nenhuma estrutura. Você veja, ela está, digamos assim, ela está flutuando no líquido. Isso é uma medula normal. Agora, se qualquer coisa comprime essa medula, você passa a ter problemas de compressão medular, ou se comprime os nervos que saíram da medula, que eu mostrei anteriormente, você passa a ter problema radicular, que é a raiz nervosa, a gente chama de radicular. Então, mais uma vez, ampliando uma ressonância normal, aqui é a segunda vértebra cervical que a gente chama de C2, você vê a medula completamente livre, com uma coluna de líquido antes e uma coluna de líquido depois dela. Aqui a parte posterior de trás e aqui a parte da frente. E esse corte aqui, lembra lá aquele corte que eu falei você tirando uma rodelinha da salsicha de cachorro quente? Seria mais ou menos isso. Então você veja, aqui em verde, é a vértebra ou o disco. Aqui são as estruturas posteriores, ou seja, que estão na parte de trás, que a gente palpa aqui esses ossinhos de trás da coluna. Aqui você vê em vermelho, eu vou botar em vermelho, você vê a medula. E branco ao redor é tudo líquido. Então isso é um corte que a gente chama axial ou transversal. É como se eu estivesse fatiando alguém transversalmente. Então, a ressonância nada mais é do que uma fotografia que a gente pode tirar nessas três posições que eu falei anteriormente. A gente pode fatiar a pessoa transversalmente, a gente vê essa imagem. A gente pode fatiar de lado, que a gente chama de sagital, a gente vê aquela outra imagem. Ou a gente pode fatiar de frente, que a gente chama de coronal. Agora eu estou mostrando aqui uma situação patológica para vocês entenderem exatamente o que é a hérnia de disco. Se você for ver, mais uma vez está aqui a segunda vértebra cervical, a medula. Ela vem toda solta, aqui embaixo toda solta, e você consegue ver que nessa região aqui há uma compressão da medula. Fica bem evidente, não fica? Então, o que é essa compressão? Deixa eu apagar aqui, para vocês entenderem. Você veja bem, aqui é o disco intervertebral, outro disco intervertebral. Todos eles, na parte de trás dos discos e das vértebras, tem um ligamento que a gente chama de ligamento longitudinal posterior. Ele está aqui. E você consegue notar aqui, eu vou botar de verde aqui, que esse disco aqui, ele veio aqui, ele era para acabar aqui, mas ele soltou esse pedaço aqui todo. E esse pedaço caiu, empurrou o ligamento, caiu dentro do que a gente chama de canal, que é onde a medula caminha, e está comprimindo de forma substancial a medula. Você consegue ver isso? Isso é a famosa hérnia de disco. A hérnia é só isso, é só esse fragmento. Então, há uma compressão evidente. Como é que a gente nomeia isso, né? Essa é a segunda vértebra cervical, que eu falei, C2, essa é a terceira, C3, essa é a quarta, C4, essa é a quinta, C5, essa é a sexta, C6. Então, o disco ele recebe o nome pelas vértebras que ele está interposto. Então, isso é uma hérnia de disco, C5, C6. Ou seja, quando eu falo disco C5, C6, é esse disco. Disco C4, C5 é esse disco. Então aqui aquele outro cortezinho da salsicha, que é o corte axial. A hérnia é desse mesmo caso, a hérnia ela está aqui. E aqui, ó. Isso é a hérnia. Isso aqui tudo é disco dentro do canal vertebral. E você veja que ela modifica completamente a posição da medula. E aqui é por onde sai aquele nervinho que a gente desenhou, que você mostrou que é a raiz nervosa. Ele sai por aqui. Aqui dá para até ver uma sombrinha dele. Ele sai por aqui e vai para o braço. Então aqui ele está sendo comprimido. Certo? Então, para vocês compararem aqui, eu estou botando para vocês entenderem o que é normal. Você veja aqui, ele tem, sendo bastante crítico, tem até uma protusãozinha aqui, mas isso não tem valor. Mas olha a diferença quando a gente vem para cá e a gente vê essa compressão, que é esse fragmento de disco todo aqui dentro. Conseguiu entender, não? Então, perante isso tudo, qual é a queixa do paciente? Então, a gente viu que a hérnia é uma hérnia C5, C6, tá certo? Aqui na região cervical, o nervo que sai nessa região é o nervo de C6. Então, quando a gente vem para cá,
esse paciente ele teria dor nesse território em roxo aqui. Ele teria dor nesse território em roxo, que é o território de C6. Então ele tem uma dor que se estende por todo o ombro, braço, antebraço e o polegar. E ele pode ter limitação de força também, porque esse nervo, ele também dá motricidade e ele também pode ter perda de reflexo. Então esse é o quadro da hérnia de disco cervical. Em relação ao tratamento, cerca de 80 a 90% das hérnias cervicais ficam boas sem precisar de cirurgia. O próprio organismo, ele vem aqui, e reabsorve esse fragmento que está herniado. Então, em 80% dos casos. Em 20% precisa de cirurgia. E em relação à fisioterapia e medicamento? Olha, a fisio e o medicamento, eles são adjuvantes no tratamento e apresentam boas respostas, mas o intuito é tentar dar um conforto ao paciente, porque nem a fisio nem o medicamento faz com que esse fragmento aqui desapareça, tá certo? Quem faz com que esse fragmento desapareça, ele não volta para o lugar, ele é reabsorvido, é o próprio organismo. Então a fisio entra e o medicamento entra para tentar dar um conforto ao paciente para que ele se restabeleça de forma mais confortável. Em 20% dos casos precisa operar. A gente opera basicamente quando há uma compressão evidente de medula, como esse caso. A gente opera quando o paciente tem déficit de força ou quando ele tem um quadro doloroso tão intenso que não responde aos tratamentos não operatórios. Aí a gente parte para a cirurgia. Então vou deixar aí para um segundo vídeo falar um pouco sobre a cirurgia. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí nos comentários, tá certo? Ou me mandem um direct que eu faço questão de responder.